que eu tive muita dificuldade em acreditar em mim que conseguiria fazer alguma coisa na ilustração. Eu sou uma pessoa que eu não tenho um daltonismo, eu tenho dois. É um diferente em cada olho, sabe? E teve um fato até que ficou muito marcante pra mim, que eu tava pintando a pele de um personagem meu, minha mãe chegou e falou, cara, é um zumbi, porque a pele tá verde. Eu fiquei, cara, tô 2 horas pintando a pele e tá verde, sabe? Então me desmotivou muito. Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast Vida de Ilustra, onde entrevisto alunos e alunas do Ilustra SA que passaram a ter trabalhos constantes com ilustração. E hoje estamos aqui com o grande Pedro Cardenuto. Pedro, seja muito bem-vindo, cara. Opa, muito prazer, pessoal. Um prazer imenso estar aqui com vocês, poder estar contando um pouquinho da minha trajetória até então. Né? Eu tenho aí um pouquinho de bagagem no processo de ilustração. Tive o prazer imenso de estar podendo contribuir aí com a Ilustra SA, né? De estar somando com esses projetos aí imensos que o Vitor trouxe para a gente, com ensinamentos que ele teve. E realmente é algo muito prático que a gente se envolve e é gostoso de aprender ali e poder estar realmente podendo documentar um pouquinho disso vai ser um prazer imenso. Sensacional, cara. E você fala de onde, cara? Onde que você mora? Claro, eu passei a minha vida toda aqui em Floripa, Florianópolis, Aham, Santa Catarina, um pouquinho mais para o sul. Então, eu nunca tive muitos horizontes além daqui. E eu não pretendo aham. também. É uma cidade muito gostosa, tem de tudo, é tudo pertinho, querendo ou não. Locomoção aqui para coisas mais eventuais. Eu posso ir de bike, então é super criativo, querendo ou não, né? Eu posso estar usando meus horizontes de referência, isso é muito massa. Inclusive, né, através dos meus desenhos, eu vou ilustrando um pouquinho mais essas visões que eu tenho com isso e que é algo muito legal, muito gostoso. Eu acho que por eu ter essa influência desde pequeno, eu sempre tenho isso em mente, sabe? Que massa. O cara mora onde eu pretendo me aposentar, né? Cara, Sensacional, cara. vale muito a pena, de verdade. Não é porque eu moro aqui, Ah, mas assim, é sem comparação. sim. Eu acho que eu não comentei isso em podcast, em live, nada ainda, mas eu morei um período em Floripa, cara, de Ah, é? 2009, mais ou menos, até 2014. Não é que eu morei, na verdade, assim, eu e minha esposa, a gente casou em 2008, né? 2008? Uhum. 2008. 2008, cara. Mas a gente foi morar junto, de fato mesmo, em 2015, cara. Foram 7 anos, Nossa, assim, que a gente se via só final de semana, quase. Porque a gente caramba, que tava massa. em Curitiba e ela passou na UFSC aí no mestrado em engenharia de produção, né? Ela fez mestrado e doutorado. Então a gente tinha um apartamento alugado aí, né? Então todo final de semana tava em Floripa, tava, né? Então já tive essa experiência de morar um pouquinho aí, cara, que realmente é um paraíso, né? Tem um lado ruim, como toda cidade, né? Tipo, o trânsito, eu lembro que a gente ficava puto com o trânsito. Mas era, cara, trânsito é diferente, Sim, né? Você tá no sim, trânsito em cara, Floripa, você olha pro lado, tá ou tem vegetação, ou tá lá o sol se pondo no mar, né? É absurdo, exato, né? exatamente. Tipo assim, eu tenho uma locomoção, eu também faço facu, não é na UFSC, é na UDESC, é uma outra faculdade Aham. pública que a gente tem aqui também, eu faço design industrial, né? E também é justamente isso, sabe? Por mais que as viagens sejam longas de ônibus ali, o trânsito seja intenso, eu particularmente levo 2 horas até chegar na facu, mas é justamente isso, é um trânsito de fato que tu consegue ver várias coisas, várias referências, consegue não ficar só preso entre blocos de grade realmente de concreto ali, né? E realmente fico bem Sim. feliz, assim, que tu tem essa pretensão de vir para cá, voltar para cá, é uma parada bem massa, porque, querendo ou não, ter essa visibilidade para a ilha é muito legal, né? A gente tem muitos artistas aqui que já são muito grandes, É. com uma evolução muito grande, absurda de talentos aqui, e ter mais essa visibilidade é muito incrível. É sensacional. Na Floripa, cara, é impressionante. É um polo criativo aí, né? E Sim, acho que a muito gente fez grande. até um dos últimos episódios. Foi o Caco, acho que ele tá morando em Floripa, se não me engano, né? Acho que foi então Incrível. segundo já ele de Floripa. E, cara, você faz faculdade do quê na UDESC? Então, eu entrei no ano passado em design industrial. E desde Uhum. então foi um marco também para minha carreira, pois lá eu tive contato com professores incríveis, e aqui eu tenho que referenciar principalmente a Luana Moedequim e a Fabiola Reinert, que elas são profissionais assim, maravilhosas, me ensinaram desde o processo criativo, onde eu vou buscar referência como fazer essa metodologia para chegar no produto final que eu quero. E óbvio que lá o foco é muito mais para a parte industrial, mas a gente consegue utilizar todos os ensinamentos realmente para a gente diversificar e poder utilizar para outros produtos, e no meu caso, a ilustração, de fato. Né? A Uhum. professora Uhum. Luana, ela me deu uma base incrível em História da Arte, né? A gente teve 2 semestres disso, que foi maravilhoso para a gente buscar referência de técnica, estilização de cor e outras questões assim. Então, é uma faculdade também muito criativa, é muito prática, tu não tem um bloqueio de questão de prova teórica, é realmente utilização e Uhum. aplicação.
Eu tive desenvolvimento de projeto de cadeira, de mesa, inclusive eu estou botando a mão na massa agora com uma cenaria fina e uma mesa de centro, sabe? Que no final vai estar aqui na Que minha massa. casa. E tudo isso a partir de projeto de sketch, então eu tive que botar a mão na massa, de fato. E Sim. uma coisa que eu vi que eu tô querendo ou não, tô cursando na faculdade e tô cursando o Ilustre SA, tô podendo fazer parte disso enquanto eu faço os ensinos ali da facu. E a própria, não, os ensinamentos que eu tenho lá de apresentação, relação com o cliente é diretamente relacionado à minha faculdade, porque eu tô Uhum, querendo tratar uhum. o cliente, tô querendo expor meus projetos. Então, o crescimento exponencial ali é muito absurdo, né? De como eu for me apresentar, como eu crio um padrão de apresentação, como eu encaixo ali, sei como eu vou montar o meu briefing, meu mood board, né? E entregar completo ali para o cliente, sabendo, né? Até mesmo aplicar valores ali na parte final de apresentação, o que me deu um diferencial muito grande. Até os próprios professores vieram comentar comigo depois essa diferença, sabe? Puta, que legal, cara, que massa. Se for pensar, né, cara, a parte criativa, ela a base é a mesma, né, cara, na arquitetura, Sim, claro que daí que vai ter as suas peculiaridades, mas a forma de se, eu falo muito que o Ilustra SA, cara, é relacionamento humano, no final das contas, né, a gente tá focado na com ilustração certeza. ali, mas você consegue, inclusive, aplicar em outras áreas, porque a base é a Sim, mesma, né, as profissões criativas, o jeitão é o mesmo de você trabalhar, sim, né, com então certeza. isso acaba funcionando. Sim, e acho que é muito disso, né? Tu proporciona um ensinamento ali, que a gente pega a base e a gente consegue diversificar para as maneiras que mais né, beneficiam a gente. Eu, obviamente, peguei Uhum, ali todos os ensinamentos que tu passou através do LCA, consegui entender muito bem, aplicar eles de maneira extremamente, né, que retornam de maneira gratificante para mim, e diversificar eles de maneira que seja mais agradável, né? Utilizar das minhas maneiras uhum. de formas que eu me beneficie mais. É isso, a gente vai aprendendo com a prática ali no dia a dia e vendo o que dá certo, o que não dá. E é isso realmente que se aprende, pelo menos ali no meu curso também. Que a gente vê Uhum, que tem fórmulas ali, por exemplo, de que tu vai montar pontuações onde tu vai desenvolver determinados sketches de um produto que no final tu vai chegar em um acordo, ó, esse daqui vai ficar melhor. E tem outras maneiras que tu vai chegar no mesmo resultado de maneiras diferentes. Então, tu vai só se relacionar uhum. com elas, os ensinamentos passados, vai se relacionar e ver qual que vai se beneficiar para ti no melhor resultado no final. E eu acho que isso do curso é uma maneira muito grata de tu conseguir ter esse reconhecimento mais fácil, sabe? De os caminhos que tu pode chegar, Sim, onde tu consegue chegar através da ilustração. que massa, cara. E, cara, me conta uma coisa, como que foi o teu relacionamento com o desenho? Você sempre desenhou, cara? Surgiu depois, mais tarde na tua vida? Como é que foi isso pra você? Então, eu venho de uma família, pelo menos de pai, que sempre desenhou muito, assim. Meu avô já desenhava bastante, mais para a parte da arquitetura. Uhum, Infelizmente, eu não vou ter nenhum desenho dele antigo aqui, porque já se desfez com o tempo, né? O meu pai também, uhum, ele desenhava bastante. Meu tio, o meu irmão, até jovem, ele desenhava também. Ele gostava de desenhar muito artilharia, então arma, tanque de guerra, ele era fissurado nisso. E eu acho que eu herdei muito disso também, né? Desse apoio que eu sempre tive deles, onde eu sempre que eu tive, eu tinha papel em casa, na casa da minha mãe também, que eu sou filho de pais separados, mas na casa da minha mãe nunca me faltou papel. Sempre tive muito uhum. incentivo, sempre ganhava muito lápis. Então acho que desde que eu me conheço por gente, eu tô desenhando ali, desde boneco palito, desde boneco mais gordinho, eu passei realmente por todo esse processo. Mas eu acho que eu nunca levei isso a sério porque sempre foi uma maneira de eu extravasar os meus sentimentos ali. Eu sempre fui uma criança Uhum. muito introvertida, então o desenho para mim era algo mais íntimo. Eu não gostava de expor, não gostava de mostrar para ninguém porque era ali onde eu descarregava, né? E eu acho que Uhum. até os meus 16 anos eu nunca guardei nada, justamente por conta disso, sabe? Então era algo que eu não me aprofundava tanto, eu pegava de vez em outra, fazia um sketch ali e tudo mais. Acho que até em 2016 eu fiz um DeviantArt, que na época bombava muito, e postei o meu Sim. primeiro desenhozinho do Gravity Falls, que o criador dele, o Alex Risch, até hoje é a minha inspiração assim imensa, que a questão de detalhes dele, de cor, composição de ambiente também, de cena, eu acho incrível todo o cuidado que ele tem e carinho com a obra final. Eu realmente prezo isso até para as minhas obras, né? E Uhum. foi ali onde eu realmente até consegui ter o contato com a minha primeira mesinha ilustradora ali, era uma Wacom 471, pequenininha, bem Aham. básica, e fiz minha primeira fanart ali para ele, sabe? Aí postei o meu desenho lá, só que para mim era muito difícil pegar já direto assim o desenho na mesinha. Então eu acabei meio que deixando de lado.
e voltei pro tradicional, ali, o questão de papel, caneta, e só que no mesmo intuito de só realmente desenhar para me soltar um pouco os sentimentos e depois ficar mais tranquilo, sabe? Aí passava 3 meses, Uhum. eu deixava de lado, aí voltava pro desenho, até que uma colega minha, ela falou assim, cara, tu tá jogando tudo fora, não tem por que às vezes tu dá desenho pra gente, tu rasga, joga no lixo, pega esse sketchbook e guarda, sabe? Guarda, vai Uhum. fazendo desenhozinhos aí. E aí eu peguei aquilo, aí procurei ver alguns vídeos no YouTube também. Eu acho que o primeiro que eu vi foi um do Galx, eu não sei se já ouviu se falar, um artista também, Uhum. ele é lá Uhum. da Espanha. Ele é incrível nos doodles, eu acho aquilo insano, e comecei a fazer aquilo ali, só de brincadeira também, só para compor a folha, sabe? Porque eu achei aquele presente tão especial para mim, guardei no coração, assim, de verdade, por ser uma pessoa querida para mim, acreditando em mim, e Uhum. guardei aquilo de coração e realmente queria aproveitar toda a folha, e realmente fui fazendo ali, então, doodlezinhos e fui explorando essa área, né? E aí, a partir disso, eu fui desenvolvendo mais esse meu estilo, onde eu queria ter também uma identidade visual mais própria, e que o Uhum. Gauss ele já tinha esse estilo mais um bocão, cores vibrantes, animadas, e eu queria também desenvolver isso, só que da minha maneira, né? E aí eu Uhum. fui passando por algumas mudanças de estilo, busquei referências de outros artistas, como o Takashi Murakami, que é o daquela florzinha, não sei se tu conhece, tem Uhum. Uhum. o Caos também, do xizinho no olho, que eu acho insano, a action figures Sim. dele também é uma grande referência para mim, até de construção de anatomia e personagem, por muito tempo foi uma referência gigantesca para mim, e eu fui adaptando isso, e por muito tempo eu fiquei, de fato, no papel, então eu busquei explorar um pouco mais os marcadores Copic, comecei por Magic Colors, que eram mais básicos, depois fui explorando mais os Copics, até eu achar que estava no resultado suficiente, e aí isso era o final de 2019, assim. E Uhum. aí, no meu terceiro ano de ensino médio também, e aí eu me formei, entrei para a faculdade, na época eu estava fazendo geografia, na Geografia. UDESC, geografia, porque eu tinha foco Aham. de entrar para o bombeiro militar no final do curso. Ah, sim. Aham. E aí era um outro foco totalmente, porque a ilustração para mim sempre foi de fato um hobby, assim, uma expressão minha. E Uhum. aí Você tava nunca, nem, cursando nunca, nunca tinha nem cogitado, Não, assim, profissionalmente, era mais por hobby mesmo, assim, diversão. exato. Eu jamais cogitei justamente porque eu tinha meus parentes que já ilustravam super bem, eu nem jamais me comparava a eles. Meu avô Uhum. desenhava prédios e prédios lindos, maravilhosos, assim, perfeitos. Meu pai desenhava anatomia incrivelmente bem, né? E eu não tinha Uhum. muito esse contato tão bem com desenho, né? Então eu já Uhum. tinha outros parentes que já são do Corpo de Bombeiros, eu tenho admiração, até fiz o curso de guarda-vida civil aqui no, em Floripa, mas acabei não continuando e entrei para geografia. E aí fiz a Uhum. primeira semana presencial e começou o EAD. Começou a pandemia, infelizmente. Ah, Ou sim, felizmente. sim. E aí viemos para casa e eu estava num tempo muito ocioso, de fato, porque aqui, pelo menos em Floripa, as faculdades ficaram fechadas sem aula até junho, mais ou menos. Então eu estava num Uhum. tempo muito ocioso e eu tive um amigo que ele resolveu entrar em live na Twitch. E aí a Uhum. conta dele tava muito básica, muito simples, tudo padrão. E eu falei, cara, eu tenho uma mesinha basiquinha aqui, eu acho que eu consigo fazer uma coisinha pra ti. Só espera um pouquinho que eu já te mando. Aí eu levei um Sim. diazinho ali, eu fiz 4 emotezinhos pra ele, coisinha básica, como o emote é pequeno, tem 120 pixels de dimensão, tu não precisa fazer algo muito detalhado, né? Uhum. Então, Uhum. fiz algo rapidinho ali, mandei pra ele, ele curtiu, e aí, uma agência de design que estava acompanhando a live dele viu e curtiu os emotes também e entrou em contato comigo, né, perguntando, Olha cara, tu só que faz isso para massa, cara. vender? Aham, tu faz isso para Uhum. vender? Eu falei, olha, foi a primeira vez que eu fiz, mas a gente pode negociar um valor. E aí eu não Uhum. tinha, né, questão de contatos e aí acabei fechando por um preço bem baixo. Mas para mim era ótimo porque tinha acabado de começar, né? Eu já tinha tido um contato um pouco a mais na mesa digitalizadora, mas não era aquele contato diário de praticar diariamente para tentar melhorar, e sim só sketches assim esporadicamente, né? E Uhum. aí eu vi aquela oportunidade de, poxa, tô aqui sem fazer nada, não tô estudando, beleza, vamos entrar. Aí Sim. era algo que eu desenhava um emote, eu passava para ele, ele me pagava.
E aí foi um contato muito legal que eu tive com o dono da empresa, tudo. A gente teve acho que um contato durante quase um ano a gente fazendo isso, né? Ao longo desse Uhum. ano eu fui aumentando meus valores também, mas por conta de eu ter começado nesse processo e não ter expandido meu mercado, não ter conhecimento do mercado, eu ainda, assim, hoje vendo, né, eu vejo que o meu preço ainda estava quase como dado a coisa, né? Sim, sim. Você se Então, importa de dizer, cara, quanto que você cobrava ali na época, cara? R$ 10. R$ 10. Tá, isso aí você já tinha aumentado o valor ou não? Esse aí foi o inicial, os 10 Não, reais eu ali. comecei com R$ 10 e daí no final eu acabei com 30, Legal, sabe? legal. E Aham. aí, e realmente, tipo assim, cara, eu vou te falar que o meu marco que eu fiquei mais feliz, mais contente comigo mesmo foi acho que no mês de junho de 2021 ali, vendendo os emojis ainda R$ 10, eu consegui tirar um salário maior do que minha mãe estava ganhando na época, sabe? Como professora auxiliar. Então, Caraca, olha só. isso para mim, no momento, foi um absurdo e com ilustração, onde eu olhei para ela e falei, mãe, sabe? Isso aqui realmente Uhum, uhum. tem um retorno, eu consigo negociar. Isso aqui foi só uma primeira parte do processo e vou E acreditar não em tava mim, nem sabe? começo da faculdade ali, né? Imagina, né? Então você teve uma Sim, eu possibilidade tinha já com acabado de ganhos, né? voltar. Sim, com certeza. Tinha acabado de voltar às aulas em geografia também. Eu já tinha tido um baque do EAD, de não ser aquilo que eu Uhum, esperava. E aí eu continuei fazendo os meus desenhos até outubro de 2020 ali, onde eu uhum. tive um contato de um recrutador da NSC. Eu não sei se é em São Bento do Sul é NSC também, a emissora de TV afiliada da Sim, Globo. sim. Aham. Mas eu tive um contato com ele se eu não estava disponível para fazer um estágio interno ali durante um tempinho na NSC com eles, que eles gostaram do meu estilo de ilustração, do meu material também. E aí eu, Uhum. cara, obviamente. Aí me Com inscrevi no certeza, processo né? de admissão deles, a gente fez um cursinho lá de admissão para ver, de seleção e tudo mais dos participantes. Eu consegui selecionar um dos selecionados, foram 5 no final, acho que se não me engano entramos em 40 e saíram 5, eu fui um dos 5 e eu fui admitido na equipe de design, onde eu tive um contato imenso com a Mayara Santos também, é uma profissional incrível, e posteriormente eu tive o contato com, acho que se eu posso dizer isso, ele que é o meu mestre da arte, assim, minha maior referência, que é o Benjamin Scopinho, ele é aqui de Floripa também, ele é um Uhum. incrível, um artista incrível, se eu posso dizer que eu aprendi algo foi com ele, né, do básico da ilustração, do desenho, da pintura, ele me bateu muito na minha cabeça para mim ficar com aquilo realmente gravado, então foram eles assim que me proporcionaram um estágio de um ano e meio na NSC, onde eu aprendi a usar muitos softwares, pegar muito a funcionalidade deles, a desenvolver minha criatividade também. E foi Uhum. muito gratificante, sabe? Esse processo de estar lá, de conseguir desenvolver. Eu, inclusive, tive reportagens minhas que saíram das Olimpíadas de 2000 e... Final de 2021 foi as Olimpíadas, né? A última Olimpíada que Foi, teve, se foi, não me engano. isso. Eu Era para fiz ser 2020 e foi para 2021, né? isso, né? Eu fiz 4 sketchzinhos para as Olimpíadas que saiu no G1 também, foi muito legal para mim. Eu tava recém querendo começar a desenvolver esse meu estilo próprio, querendo ou não, da bocona e tudo mais do olho. Então foi muito importante. E depois disso eu finalizei o estágio e consegui entrar então para design industrial, onde eu estou seguindo até hoje, que é incrível, foi uma realização profissional muito grande para mim, né, de estar Uhum. conseguindo conciliar tudo isso e ter realmente esse propósito de querer unir a ilustração com o material, e isso para mim é o principal foco, sabe? Legal, cara, E legal. Então você vai casar as duas áreas, né? E é legal que você sim, traz. Eu sempre falo que a mistura que é o que traz a criatividade, na minha opinião, assim, sabe? Quando você experimenta, você une sim, coisas. São relacionadas, mas são diferentes, né? Quando você une elas, é que você consegue trazer sim, algo com criativo certeza. mesmo, né? Eu acho que é justamente por isso, sabe? De conseguir conciliar, querendo ou não, na faculdade ali a gente pega muito o 3D, mas a gente consegue aplicar por conta da nossa criatividade, nosso processo artístico, né? Uhum, Então, esse é uhum, um destaque que é possível ser explorado até no meu último post no Behance eu explorei isso, que eu passei, querendo ou não, por um bloqueio criativo agora nessa última volta às aulas, eu passei por um bloqueio de criativo de quase um mês. Eu tava ficando louco, eu não sabia mais o que desenhar porque eu tava tendo muita influência de fato industrial e pouco artística.
Então eu Ah, estava tá. tendo um conflito muito grande comigo mesmo de não saber o que pôr, ser mais do mesmo, né, e não ter um Uhum. diferencial, o meu diferencial que eu gosto de produzir. Então eu parei, dei um 10, realmente eu comecei a buscar o que que eu poderia intervir com a minha influência artística no meu parâmetro industrial. Né, e é onde eu estou começando, né, a partir desse momento agora, uma nova, vamos dizer assim, fase, que eu estou aplicando todo esse conceito, né, nas minhas partes mais técnicas do meu produto, de fato. Que massa, cara, que massa. E vamos lá, você estava na tua trajetória ali, faculdade, tudo já desenhando, já, né, já tinha uma experiência legal. Uhum. E como que eu entrei nessa história? Como é que você me conheceu, cara, e o que que te chamou a atenção ali pro Ilustra S.A., por exemplo? Então, eu te conheci na realidade no fim de 2020, através de alguns vídeos do Uhum, YouTube também, com alguns vários ensinamentos. E desde lá me uhum, chamou muito a atenção a tua maneira de ensinar, os teus passo a passos que tu seguia. E eu até dei uma olhada para comprar o Ilustração naquela época, mas realmente a grana para mim era algo inviável. Mas eu já tinha uhum, de fato isso em mente que eu gostaria de estar podendo realizar esse curso, porque para mim a divulgação, como eu vou me apresentar, as maneiras que eu preciso me expor para conseguir meus clientes de maior porte, querendo ou não, eu não sabia, eu uhum, não tinha isso. E eu sabia que tem um profissional que poderia me dar isso, né? Então uhum, eu já vinha te namorando, querendo ou não, desde o ano passado inteiro, juntando uma graninha, para uhum. poder vir nessa nova fase e conseguir esse processo de aprendizado. Né? Depois que eu acho que eu pulei um pouquinho a história, mas depois que eu saí da agência de design, eu estou muito nervoso, até peço desculpa, tá? Imagina, tá Mas depois que super de eu boa. saí da agência de design, eu tive uma relação muito incrível com o pessoal da música, do hip hop, que eu tenho até hoje. Inclusive, está Uhum, aqui na minha frente, né? Uma ilustração que eu estou legal. desenvolvendo agora no momento, que graças a você foi Ilustra Gringa, já vou falar isso certinho. Mas eu tive toda essa relação com o pessoal do hip hop e desenvolvi mais esse meu lado artístico para a parte da música também. E eu vi que eu precisava me divulgar para o pessoal do exterior. Eu não tinha esse contato, eu não Uhum, sabia a questão de precificação e nem como chegar nesse pessoal. Eu já tinha o meu uhum, Behance lá, eu tenho meu Behance ativo desde 2014, que desde então eu tento botar umas coisinhas ali, mas olha, eu aprendi Photoshop, eu tinha nem 13 anos, então era só questão mais bobinha, sabe? sim. Então, meu Behance sempre foi muito parado, sabe? Eu queria movimentar isso, eu sabia que ele poderia ser uma porta de entrada porque eu já tinha visto os profissionais falando, mas eu não tinha noção do que eu poderia fazer para alavancar isso, Sim. conseguir buscar trabalhos através dessa plataforma ou através mesmo do LinkedIn. E eu vi que tu abordava todo esse processo no Indústria SA e fiquei realmente tentado a querer ver, né, esse processo de Uhum, explicação, de fato, essa introdução ao mercado da ilustração. E porque a minha base eu já tinha noção de que tá boa. Meu processo de ilustração tá bom, meu processo criativo tá ok, tá legal. Eu uhum, consigo me comunicar em inglês tranquilo com o cliente. Eu só realmente preciso de uma direção, como que eu vou fazer esse processo, a metodologia que eu chego no cliente, sem ser abusivo ou questão assim que eu vou botar uma pressão em cima dele e de fato uhum, ter uma base para saber o quanto que eu vou cobrar e questões relacionadas mesmo ao pós-compra, né? Que eu fiquei muito contente de ver esse módulo ali no Ilustra, que foi o relacionamento do pós-venda com o cliente. Que eu não tinha é, noção que realmente, tipo, a gente pode ser legal ali perguntar se quer uma ajuda, mas depois de um certo tempo a gente ainda vem com a questão de, pô, cara, tá tudo bem? Como é que foi ali a Ilustra? Deu tudo certo como tu esperava? Posso fazer uma uhum. coisinha? E sem brincadeira, fazendo isso, já consegui ter 5 clientes recorrentes nesse período que eu tô na Ilustra, sabe? Olha Uma só, questão cara. básica, uma questão básica, sabe? De educação, Uhum, né? E eu acho que, e não só isso, né? E também o próprio método ali do Ilustra, da prospecção de cliente, cara, eu consegui passar pelo menos, esse é um marco muito importante para mim, que eu não conseguia movimentar meu Behance de forma alguma. Mas a partir do momento que tu passou ali a questão de abordagem dos clientes, eu passei a desenvolver essa minha mensagenzinha ali específica, óbvio que eu não vou abordar todos da mesma maneira, eu vou desenvolver uma fala para cada um, de acordo com o mercado que ele vai estar trabalhando, e eu passei de 56 visualizações no perfil para 1.600 agora, em questão de 4 meses que a gente começou a turma, né? caraca, essa E isso, coisa, hein, cara. sim, isso para mim é muito significativo, sabe? Óbvio que, sei lá, Sim. 1.600 visualizações para algumas pessoas não é nada, mas para mim, que não tinha nenhuma visualização praticamente, consegui tudo isso. E É, como eu total, total. acabei de fechar um projeto gringo por lá, cara, é muito Uhum, significativo, sabe? Isso para mim já valeu muito a pena, ainda mais porque, assim, são 4 meses que eu tô aplicando esse processo. E são 4 meses que, querendo ou não, já me deu uma liberdade financeira muito maior do que eu tinha antes. Como eu comentei ali uhum,
no feedback, no grupo que eu dei, que eu tenho o maior prazer de ter dado isso, eu consegui, querendo ou não, adquirir uma mesa de jantar aqui para nossa casa, para minha casa, uma máquina de lavar, e eu tô morando independentemente com a minha namorada, sabe? Então é uma questão que eu tenho essa preocupação com o dinheiro que precisa ser recorrente. Então, Uhum. ter essa abordagem mais facilitada, querendo ou não, que o Ilustre CI me forneceu, é muito mais tranquilizador, sabe? Porque eu posso entender que, cara, é tudo querendo ou não, com base no meu processo, na minha motivação ali de estar na minha aplicação. E isso é muito gratificante, sabe? E realmente ter tido esse contato com o curso é algo que eu tenho 100% de gratidão, não me arrependo de nada, nada mesmo. Que demais, cara. E vamos lá, vamos abrir um pouquinho, vamos fazer um pouco diferente. Geralmente a gente não fala muito. Como que você tem feito essa abordagem, cara? Que nem você está no cliente da música. Como é que você faz? Você achou o cliente lá no Behance, por exemplo, ou em outro lugar, Uhum. e você vai na cara e na coragem. Né? Sim, Cara de pau mesmo. Como é que você faz? eu geralmente dou uma olhada primeiro nos projetos do cliente, onde se ele já tem alguma Uhum. abordagem mais específica com a minha, porque pelo menos com o meu mercado de ilustração para arte digital relacionada à música, eu tenho uma cor mais vibrante, um estilo de desenho mais característico, né? Mais movimentado, Uhum. realmente assim expressivo. Então, se ele tem um perfil compatível com isso, eu vejo que ele já abordou artistas que têm esse processo também, eu chego nele e eu, a princípio, eu utilizo o chat GPT como auxílio para mim. Né? Eu Uhum. boto uma Como mensagem que você faz, padrão. cara? Cara, eu peço ali pro chat, eu geralmente tento trabalhar com ele o mais humanizado possível, porque eu penso da Uhum. maneira seguinte: o chat é uma ferramenta que vai dar aquilo que tu quer. Então, se tu Sim, consegue dar os melhores parâmetros para ele, melhor vai ser a resposta dele. Ela pode sim. variar e te dar informações errôneas, querendo ou não, se tu não consegue especificar o que tu quer. Então, Uhum. geralmente, eu faço o estudo do cliente, então vamos dizer que ele é um diretor de arte, que ele trabalha para o artista, para o K-Black, por exemplo. Aí eu vou Uhum. chegar ali, eu vou ver que o K-Black acabou de lançar um álbum agora, com uma temática ali de mais de amor e tudo mais, e eu vou chegar assim, chat. Eu, tem um cliente que eu quero prospectar aqui, o nome é XXX, ele já foi diretor do K-Black, produziu tal disco, tal capa, tentou dirigir tais músicas e tudo mais, faço essa abordagem, conseguiu, tem como portfólio no Behance ou então em algum outro meio, né, site individual, tais projetos, aí eu faço ali uma descrição breve desses projetos, esse aqui contém uma ilustração vibrante, esse aqui contém uma ilustração mais diversificada com elementos IA, etc. E eu preciso fazer uma abordagem com ele. Por favor, me passe um roteiro. Uhum. Aí ele vai gerar um roteiro ali, eu vou filtrar esse roteiro da maneira que mais me bem conver. Óbvio que ele já vai me dar uma estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão, né? E aí eu Uhum. vou filtrar esses parâmetros e aí depois eu vou encaixar conforme eu acho que fique mais condizente com o e-mail. E aí Que depois no massa. final eu faço um link com o meu nome, com o meu site individual e com o meu portfólio no Behance. Que demais, cara. É uma mão na roda, né? É uma mão na roda, né? Cara, é Porque maravilhoso, assim. você ia mandar uma mensagem antes, cara, você não tinha como variar muito, né? Se tem aquela parte que você, que Sim. você tem que pensar, acabava demorando mais ainda a prospecção, Não, não é verdade? Porque você com tinha que pensar nessa certeza. parte contextualizada ali, né? E agora ele já gera para você. Claro, você tem que dar, como nem você falou, você tem que dar o comando, mas facilita muito, né? Sim, sim. Eu acho que é uma ferramenta, na verdade, como tu falou, de facilitação. Depende muito da maneira que tu Uhum, vai utilizar uhum. ela. Se tu for raso com ela, ela vai te dar respostas rasas. Mas se tu souber trabalhar, de fato, com a aplicação, cara, é um facilitador. Não tem como. Sim, sim. E, cara, alguma dificuldade que você já passou, assim, na ilustração, no caso, né? Teve alguma já, algum perrengue que você passou, cara? Então, eu acho que eu tive muita dificuldade em acreditar em mim que conseguiria fazer alguma coisa na ilustração. Uhum. Eu sou uma pessoa que eu não tenho um daltonismo, eu tenho dois. É um diferente em cada olho, sabe? Então, para mim, a Aham. questão de cores sempre foi muito absurda. Eu não consigo ver o vermelho, o verde e o vermelho aqui no olho direito e um pouco do roxo pelo esquerdo. É protonotopia e deuteranotopia. Então, eu Uhum. sempre gostei muito de desenhar, de fazer as linhas e tudo mais, mas a parte de cor, para mim, sempre foi um bloqueio gigantesco. Então, nunca Sim. consegui me desenvolver nessa parte até o momento que realmente eu estava praticando todo dia, né? E Aham. eu já vi diversos tutoriais no YouTube com maneiras de pintura e tudo mais, e nenhum daqueles realmente se aplicava a mim, porque na maior parte, os tutoriais, pelo menos que eu tinha acesso, isso era questão de 2015, 2016,
eles eram todos aplicados com cores, né? Então eles pegavam a pele da pessoa e iam fazendo o degradê direto com a pele. E teve um Aham. fato até que ficou muito marcante pra mim, que eu tava pintando a pele de um personagem meu, minha mãe chegou e falou, cara, é um zumbi, porque a pele tá verde. Eu fiquei, cara, tô 2 horas pintando a pele e tá verde, sabe? Então me desmotivou muito. Sim. Então eu acho que eu fiquei muito tempo batendo cabeça em como eu poderia melhorar na questão de cores, aplicação de cor. Eu já vi diversos tutoriais no YouTube de colorimetria, da teoria da cor, essas coisinhas, mas eu realmente fui entender que eu tinha um processo diferente. Querendo ou não, não tinha Uhum, como fazer uhum. o que as outras pessoas vinham de querer clicar no color guide aqui, picar uma cor direto e sair pintando. Não tenho como fazer isso porque eu não tenho a precisão. Eu não tenho esse Sim. conhecimento. Então eu vi diversas vezes isso, principalmente no pessoal de modelamento 3D, fazerem Uhum, sketches e modelagens todas em tons de cinza. Porque depois desse processo é muito mais fácil com o auxílio do software, obviamente, tu aplicar cores e manipular elas de diferentes maneiras, seja pelo modo de camada ou alteração de cor no próprio software. E eu achei aquilo muito interessante. Aí eu busquei conhecer um pouquinho mais, ver como se fazia aquilo, e aí eu fui entendendo um pouquinho melhor de como a gente poderia estar trabalhando uma perspectiva mais 3D ao invés da 2D através do gray shading, né? A técnica de uhum, ilustração uhum. através de tons de cinza. E isso Sim. para mim foi um norte incrível, porque eu consegui de fato quebrar esse bloqueio. Esse daltonismo que antes me barrava, agora eu consigo ter muito mais precisão. Pois é. Então, eu tenho um controle maior, porque ainda assim eu consigo fazer a utilização das cores de uma maneira diferente, porque vai ficar com o meu traço de daltonismo. Agora, por exemplo, eu Uhum, quero selecionar um tom de pele, eu vou lá num color guide que tem no Google ali, por exemplo, o colors.co ali, uhum, seleciono um tom de pele que eu já tenho a confiança que é, e aí os outros tons demais eu utilizo das cores que eu vou achando que eu acho bonita, que combinem, aplico na minha obra uhum. e vai ficar com essa diferenciação que diversas vezes eu recebo feedback que os clientes gostaram dessa É, combinação de cores, sabe? é, cara, muito curioso isso, porque eu tô com o teu trabalho aberto aqui, até o pessoal que está assistindo, né, escutando o episódio, aqui embaixo tem na descrição do teu trabalho do Pedro ali. E, cara, a cor é realmente uma das coisas mais marcantes do teu trabalho. Tem o traço, a boca, os olhos, mas, cara, a cor é um dos diferenciais. Junta, coloca nesse pacote todo e se vê que é uma característica tua, né? É É muito muito legal brilhante. porque tem aquela coisa do. Tem um livro, acho que é do Ryan Holiday, se não me engano, que é O Obstáculo é o Caminho. O nome do livro é Uhum. esse. Né? E exatamente é isso que moldou o teu trabalho, cara. O que poderia fazer você desistir, talvez, né? Sim. Não, cara, você se adaptou e te formou, cara. E te diferencia. Você tem um traço muito teu, assim, e as cores também. Sabe? Eu não tinha É visto alguém muito. usar cores dessa forma, assim, e eu não sabia, né? Não sabia do daltonismo, sabe? Então Uhum. tá ali, característica do teu trabalho. E legal demais como você fez, porque tem o pessoal que usa normalmente, né? Primeiro, para quem não conhece, né? Ou a galera que é do tradicional, às vezes não tem dessa técnica, né? Você fazer tudo no tons de cinza e a ilustração já está funcionando. Contraste, iluminação, tudo perfeito. E aí depois você aplica as cores em cima. Até lá no Ilustra Tudo, a gente fez semana passada, eu gravei o módulo de cores e eu falo para as pessoas, ó, para você conferir se está tudo certo, deixa em tons de cinza. Aí você consegue ver se a diferença, se o contraste está legal e tal. E você usa isso como ferramenta mesmo, né? Foi isso que permitiu Sim. você evoluir o teu trabalho ali. Sim, com certeza. E até mesmo no próprio tradicional eu consegui ter um auxílio muito maior quando eu descobri essa técnica, né? De que, Uhum, óbvio que eu vou ter que aplicar marcadores por cima, por exemplo, o marcador Copic, ele vai auxiliar muito bem nesse processo de aplicação. Mas com lápis de cor é uhum, muito mais difícil porque a cera vai impedir essa mesclagem de cores, né? Mas para os uhum, meus próprios desenhos técnicos também eu faço tudo em questão de tons de cinza ali na folha, que eu tenho uma precisão muito maior de como vai ficar o sombreamento, né? Inclusive o uhum. pessoal que desenha com marcador Copic, se tu passa a C1 ali e deixa marcadinho e vai escurecendo depois e tu passa uma cor diferente por cima, vai ficar o degradê certinho. É uma questão maravilhosa, sabe? Que legal, É, uma, cara. é um ensinamento que a gente aprende na faculdade também, inclusive.
Sim. A Copic eu admiro demais, cara. Eu comprei algumas Copics na vida, mas, cara, é tão Aham. fácil no YouTube, né? Eu fui Sim. tentar, parece desenho de criança quando usa Copic, cara. Cara, pra mim, a Copic, eu pegar uma daquelas baratinhas escolares, aquela canetinha escolar, pra me dar o resultado é o mesmo. Pô, Que então, legal, eu cara. também, eu tive um processo assim, quase um aninho tentando aprender a usar Copic, mas eu comecei primeiro com a Magic Color, que era um marcador de 3 pila também, Uhum. que era aquilo, né? Tu passava 2 vezes, ele já saía marcando tudo. Aí a Copic só foi uma questão mais de suavidade, de passando um traço com um pouquinho mais de delicadeza, realmente paciência, e o Uhum. que foi fluindo, sabe? É uma questão muito mais tranquila, eu diria, do que o digital. Tu tem que ter muito mais precisão no traço para realmente não sair borrando alguma coisa, né? É Ah, muito sim. diferente, pelo menos é muito diferente para mim o processo que eu tenho de desenho no tradicional do que no digital. No digital eu tenho muito mais. Saio aqui, tenho a noção do Ctrl Z, né, querendo ou não. É muito mais facilitado o processo de sketch, né? Sim, sim, é. E assim, cara, isso que é legal. Quem tem noção do tradicional, quando vai pro digital, arrebenta, cara. Hum, Porque aí você pega todos os benefícios, né? E o contrário, o processo contrário é um pouco mais difícil. Você ir do digital pro tradicional, apanha, sim. né? Sim, Geralmente apanha porque é diferente, né? isso com certeza. Eu até entrar na faculdade eu estava muito distante do tradicional também. O último desenho que eu tinha feito tinha sido para minha namorada de presente de aniversário. Então fazia o quê? Uns 8 meses que eu já não desenhava. Então, quando o Uhum. professor de laboratório de desenho chegou e falou para mim, cara, vamos desenhar numa A3 e pega teus lápis de grafite, aí eu falei, quê? Como assim? E aí fui ali com a mão toda errada, né? Toda solta, querendo ou não, tu tem que fazer traços muito maiores para tu conseguir fazer uma bola. Ele de logo de cara já pediu pra gente desenhar uma cadeira de escritório que estava em perspectiva, então a gente ficou, nossa, sabe? Mas foi um processo incrível para mim porque eu consegui me reconectar com o tradicional. E eu digo de fato para todo mundo que não tem essa oportunidade que introduzam isso na rotina para conseguir pegar essa referência maior porque tu, É. tu sente a textura do papel, tu entende como as coisas funcionam e eu acho que até a pressão de tu não conseguir ou apagar ou depois, ele te dá mais incentivo para tu querer elaborar algo mais trabalhado, sabe? Uhum. E depois que eu realmente tive esse contato de volta com o tradicional, a minha elaboração de ideias fluiu muito mais, porque é uma questão de, pô, tu tá jogando papel para cima ali, riscando, de fato, sentindo barulho, ou sentindo barulho é complicado, né? Mas ouvindo barulho, sentindo o papel ali, a textura do papel, cara, é muito É, massa, vale é. muito a Não, pena, de coração, não de tem como verdade. explicar, né? Tem que Sim, sentir. não tem. É, Exato, exato. eu não sei se eu já contei isso, mas teve uma. Lá no começo também, eu mexia com tinta, mas sem muita pretensão, assim, né? E eu lembro Uhum. que uma vez eu não consegui dormir, porque eu ficava imaginando o meu olho bem perto do pincel, assim, e a tinta saindo no papel, né? Nossa. Eu tive que levantar, era, sei lá, 1 da manhã, eu tive que levantar, pegar lá e colocar o olho perto do papel para fazer Cara, aquela sensação, que é indescritível, assim, né? Só sentindo não, mesmo para saber. isso é muito bom. Eu também, diversas vezes, assim, dá um prompt que eu tô, cara, é essa ideia que eu preciso pra fazer aquela cadeira. Eu pulo da cama, venho pra cá e fico até 2, 3 horas da manhã desenhando, jogando as ideias fora. E É, é algo que, óbvio que no outro dia tu acorda cansado, mas não é aquele cansaço tipo, meu Deus, é tipo um cansaço meio que revigorante. Tipo, cara, tô cansado, mas ó, é, fiz algo produtivo, foi algo massa, um retorno legal. Saiu da minha isso. criatividade. Isso é o inexplicável, sabe? Eu acho incrível, não tem como. É, e assim, ó, isso é até uma dica para quem está começando na parte criativa. Quando vem uma ideia, às vezes no meio da noite ou em qualquer momento do dia, anote. Nunca caia, eu já caí várias vezes, tá? Assim, não, cara, essa ideia é tão boa que não tem como esquecer. Cada meia hora você esqueceu. E você não Sim. lembra, você vai sofrer pro resto da vida. Não, isso é Então, anota terrível. ou vá fazer. Que nem você falou, vai, levanta e vai fazer, né? Sim, sim. É, e é até uma parte que os professores da facul, eles fazem isso, eles obrigam a gente a desenhar, querendo ou não, mas é uma maneira boa que a gente tem que, por exemplo, agora nessa matéria, a gente precisa entregar 40 desenhos no final Uhum. dessa matéria. Então, querendo ou não, é um estímulo para o desenho, é algo que é preciso para a gente aprimorar nossas técnicas, como o meu próprio professor falou, né? As primeiras ideias que saem é algo que a gente já está, querendo ou não, comumente vendo, é uma ideia mais padrão que outras pessoas teriam, mas a partir do momento que tu enxuga aquilo, que tu se força a pensar em algo que vem né, de maneira espontânea de si, é onde começa a inovação, é onde a partir do processo criativo Isso. começa a iniciar. Né? Eu acho que isso é muito importante, às vezes é difícil sim, tu tá ali pô, querendo ou não, 2 horas desenhando e difícil de sair alguma nova ideia, ou às vezes não tá dando certo um processo, mas, cara, levanta, dá um 10, toma um café, respira um ar
sabe? Volta, dá uma olhada do teu trabalho de uma maneira diferente, uma perspectiva diferente, vira a folha, desvira, sabe? Ou então, até vezes, dá um 10, volta no outro dia para rever aquele processo. O que tu estava errando, pecando de fato? Sabe? Eu acho que Uhum. isso é necessário, principalmente na ilustração, para quem está querendo pegar o básico, né? Os fundamentos. Eu acho que a paciência, de fato, para tu aprender um novo processo, uma nova técnica é essencial. Uhum. Exatamente. Eu fiz essa semana, tem um post no Instagram que eu falei que, cara, perguntaram o que que é melhor, quantidade ou qualidade, né? Eu falei, cara, na verdade, a Uhum. qualidade vem com a quantidade. Você tem, você tem que desapegar de ideias, tem que ter várias. Você não tem aquela primeira Sim, ideia, essa aqui é a melhor do mundo e eu não consigo ter outras. Cara, consegue. Né? Você sim, tem que desapegar. Claro que no começo você vai tentar, você vai conseguir ter 3 ideias, em vez de uma. De repente, você dando outra vez, você já vai ter 10. Depois você chega em 20, 30. Depois você não tem mais limite de ideias, você consegue ter quantas forem necessárias. É exercício, é músculo cerebral, né? sim, com Sabe? É músculo certeza. criativo, sabe? E E você tem que ter até isso para desapegar mesmo, da ideia. sim, e até mesmo também eu acho que ter a agilidade de tu buscar mercados que não sejam do teu cotidiano, né? O que tu vê na Uhum, rua muito provavelmente não vai ser a mesma coisa que tu vai estar vendo lá na Austrália, vamos dizer assim. Né? Então pesquisar o isso. que está rolando por lá, o que está rolando na Alemanha, que é um polo muito grande, ascendente, querendo ou não, nessa questão. E Uhum, Canadá, Estados Unidos, né? Então realmente se atentar a esses mercados que podem te oferecer referência diferente. Né? Pelo menos, eu levo para mim como algo muito importante, tá? Atento às tendências, atualizações de mercado, né? Eu acho isso é muito bom e, mais uma vez, também o que eu aprendi através dos módulos lá do Ilustra, né? Que eu fico muito grato. Não tem como, assim, onde eu consegui desbloquear esse olhar mesmo, esse padrão de visão, onde eu vi a importância disso, de tu entender, né? Como os mercados estão se comportando, como tu precisa reagir, elaborar a tua arte, realmente adaptar a tua arte para se encaixar em determinado mercado, né? Isso foi essencial para mim. sim. Que massa, cara. E, cara, vamos lá. Pegando um pouquinho do Ilustra SA agora. Não precisa falar de valores, assim, mas você conseguiu cobrar valores maiores hoje em dia do que os Sim, R$ 30. Você conseguiu aumentar, pegar, né? Porque outros projetos mais complexos, assim, e principalmente sim. você lá fora, né? Uhum, Aumentou a com renda aí, certeza. né? Sim, olha, não sei nem mensurar, se for falar em porcentagem dos R$ 30 até hoje em dia, graças a Deus eu não sei nem mensurar. Mas desde quando eu estava cobrando até o início do Ilustre SA, eu já tive as mesmas vendas dos mesmos projetos específicos, já foi mais de 300% de aumento no preço, sabe? E não só da questão de, Uhum, tô fazendo a mesma coisa, mas a partir do momento que o meu processo de comunicação com o cliente é melhor, até um incentivo a fazer uma arte melhor elaborada no meio termo que eu estou produzindo um trabalho. E a questão do tempo também, que, poxa, eu estou sendo mais remunerado naquilo, né? Então fica uma questão muito mais agradável de estar podendo trabalhar e me desenvolver, né? Então, realmente, nesse projeto de valores em real, eu aumentei um pouco mais de 300%. E em valores gringos, eu querendo ou uhum, não, eu comecei a abordar esse mercado agora. Então, eu acho que isso eu posso falar, não tem uhum, um problema. Eu fiz uma venda de uma line, apenas a line, por US$ 80, de um boneco de meio corpo. Então, foi oitenta uhum. dólares via PayPal. E estou fazendo o que eu estou fazendo aqui agora, que aí foram US$ 250 numa capa. Que demais, cara, que demais. Você vê a diferença. Porque Sim. o legal disso não é só a grana em si, né? Eu gosto muito de focar nisso, né? Tá legal, aumentou de um para o outro, sensacional. Mas eu acho que o Uhum. principal benefício é aquela coisa que você abre um mundo na frente, né? Você vê que, cara, Sim. são valores corriqueiros, valores comuns, valores legais que vão rolam e isso te permite muita coisa, né? Sim. É a, né? Porque às vezes o pessoal fala, já me perguntaram assim, Vitor, em quanto tempo eu tenho retorno do Ilustra SA? Eu falei, cara, depende, mas não é nem essa questão, o retorno do curso, né? Sim. Do investimento, mas É, é a possibilidade disso ali ser para sempre, né? Não tem como exato. mensurar isso, Assim, né? eu não, sinceramente, o Ilustre SA, para mim, querendo ou não, ele se pagou no primeiro mês. Né? Eu consegui Uhum, já, com o valor dos primeiros clientes, eu paguei a minha mesa, a minha máquina de lavar, então já foi muito mais que o curso. Então, mas isso, uhum, querendo ou não, não é o todo, o mais importante. É a base que tu construiu para tu conseguir fazer isso pro resto da tua vida, sabe? Querendo ou uhum, não, é uma possibilidade que eu tenho de abordar esse método e entender aquilo e querendo ou não melhorar cada vez mais na minha abordagem, na minha pessoa, na minha arte, ilustração, na minha individualidade como artista e querer buscar aquilo para mim como uma pessoa que vai viver da minha ilustração, como eu já vivo da minha ilustração, sabe? Eu acho que esse é o uhum, maior valor. É o que a gente precisa entender ali do Ilustra, sabe? Que ali abre portas realmente para tu pensar de uma maneira que tu vá viver da tua ilustração, como tu vai se uhum. comunicar, como tu vai entender o cliente,
né, abordar e realmente encontrar a pessoa certa para o teu mercado, para o teu nicho, para as tuas propostas, né, onde que tu vai conseguir se encaixar. Eu acho que esse é o maior gratidão que eu tenho por ter aberto meus olhos para esse ponto, sabe? E isso Uhum. não tem preço de fato. Que massa, é sensacional, cara. E aí, você falou um ponto que é bem legal, né? Abre portas e assim, ó. Cara, e se esse mercado que eu tô agora morrer? Né? Agora, esses medos estão rolando muito agora com inteligência artificial, por exemplo, né? Muitos mercados vão Uhum, morrer, sim, não tem como negar, né? O mercado de commission, por exemplo, é um dos que eu mais vejo apanhando assim a curto prazo, né? uhum. Mas quando você entende o processo, você vê que aí você entende que é uma evolução, né? Porque, cara, se está nesse aqui, de repente você vai para o outro, porque no final das contas, por trás vão ter pessoas ali trabalhando e com essa necessidade, e aí você consegue migrar do mercado para o outro. Que nem eu já fui publicidade, fui para o infantil, fui para o editorial, voltei para a publicidade, agora quebra-cabeças, e agora voltou para a literatura de novo. Então tem muita possibilidade, né? Sim, querendo ou não, é um mar muito amplo, né? Eu também não fico só como, né? Eu tenho as commissions de capa também, mas tenho projetos sólidos, como eu acabei de estar fechando a segunda parte, querendo ou não, esqueci de comentar, mas eu estou fechando o segundo drop de uma coleção de roupas de uma marca de Curitiba, né? O primeiro Que drop está massa. sendo finalizado agora, eles estão finalizando só a questão de site, então ele vai Uhum, vir também um drop de roupas e também já está vindo o segundo drop que a gente vai começar a pensar no briefing, em questão editorial. Então eu acho que tem muito para se explorar e o teu estilo de ilustração dá para se adaptar em muitos cenários, querendo ou não. Né? Então exatamente, basta exatamente. realmente tu entender como eles funcionam, como se apresentar e como se encaixar naquele meio, sabe? Eu Uhum, particularmente nunca vi dificuldade em conseguir transitar de um cenário para outro. Como, né, eu já tive vindo de um cenário muito de infográficos e ilustrações editoriais, como eu trabalhava lá na NSC, então eu tive essa uhum, referência muito grande para mim e depois eu tive que desenvolver o meu estilo mais próprio para a questão da arte de música e tudo mais. E aí venho, aí a partir disso saio da questão de design muito detalhado e vou para uma questão mais de vetor, onde eu trabalho com essa empresa aí de roupa lá de Curitiba. Né? Então é uhum. uma diversidade que se, né, tu consegue elaborar a tua personalidade, o teu estilo ali, a tua individualidade como artista, eu acho que não vai ter problema em se diversificar em questões de mercado, sabe? Sim, exatamente, cara. E, cara, vamos lá. O que que significa para você viver de ilustração, cara? Tá pagando as contas com ilustração. O que que é você acorda de manhã e fala, cara, que massa. Qual é o sentimento que te dá? Cara, é uma gratidão, assim. É uma gratidão porque, como tu sabe, a gente está em Floripa. Eu aqui estou em Floripa e a minha mãe é professora infantil, o meu pai ele é pescador daqui, então eu sei o quanto eles batalharam, sempre batalharam muito a vida inteira. Uhum, Pescador aqui é uma profissão muito mal remunerada, né? É um salário mínimo lá e professora não tem nem o que se falar, né? Ainda mais uhum, da prefeitura. Então eu sempre dei muito valor para essa questão de ter as minhas coisinhas individualmente, ter o que eu conseguisse batalhar e conseguir conquistar com o meu próprio mérito, sabe? E eu sempre fui uma uhum, pessoa muito criativa, sempre gostei de estar deixando no papel a minha marca ali, mesmo que fosse só para mim. E hoje em dia, olhar para trás e pensar que aquele molequezinho que já pensou que queria ser mangaka, um dia queria produzir mangá, tá uhum, vivendo de ilustração e querendo ou não, tem pessoas que gostam dele por conta dos desenhos e admiram e falam que, pô, eu motivei pessoas a começar a desenhar e isso é muito gratificante para mim, sabe? Eu nunca pensei em ter essa visibilidade. E eu só quero agradecer realmente, sabe? Poder estar realmente diariamente exercendo uma profissão que eu amo, é de mim, é do meu coração, eu vivo para isso. Como hoje, eu fiquei até 4 horas da manhã desenhando, acordei às 6 e tá tudo tranquilo, eu tô muito bem, tô muito feliz, sabe? E é isso, sabe? É uma questão de realmente tá aproveitando, assim. Tá aproveitando que eu tô num momento muito grato, assim, de poder estar, de fato, exercendo isso. É algo muito difícil para a maior parte das pessoas que, infelizmente, na maioria das vezes, tem que trabalhar em um emprego que estão ali só forçado e tá podendo exercer isso e tirar o meu sustento e tá vivendo bem num lado de uma pessoa tranquila, agradável que tá comigo, parceira, para mim é uhum. imprescindível, assim, é essencial, sabe? É maravilhoso. Eu não tenho como agradecer, sabe? É bizarro. Que demais, cara. Meu, sensacional. Me arrepiei aqui. Muito bom. Você falou né, de você criança. Tem uma coisa que eu não sei aonde que eu vi essa frase que eu acho muito legal, cara. São duas pessoas que você tem que. Duas pessoas na tua vida têm que ter orgulho de você. A primeira é você, criança,
que tem que ver o que você tá fazendo hoje em dia e falar, cara, que massa, hein? Que legal, orra, né? Eu imagino o Piazinho falando, orra, que massa, né? E é você Sim, com 80 anos, cara. Você 80 anos, olhando para trás o que fez na vida, falando, cara, que massa. sim. Cara, eu coloco isso na minha vida, eu falo, cara, é o que eu sei, quando eu sei assim, o que vale a pena ser feito ou não. Se eu tenho que fazer isso ou não. Vale a pena virar a noite por causa disso ou não, sabe? Uhum. Né, porque às vezes a gente se estressa no dia a dia por coisas pequenas que lá na frente não vão fazer diferença nenhuma. E vão até às vezes te Sim. tirar para onde você está querendo ir, né? Então, cara, você Uhum. criança e você idoso ali. Acho que é o caminho. Sensacional. Pedro, cara, obrigado. Obrigado demais pela tua participação aí. Cara, galera, conheça o trabalho do Pedro. É sensacional, tá? Estilo único, tá? Mantém aí, cara, essa empolgação, essa criativa e tá, cara, que o trabalho é muito bom mesmo, cara. Obrigado do coração pela participação e feliz demais pelo teu sucesso, cara. Eu que agradeço demais mesmo por essa oportunidade, tá, Vitor? É uma gratidão imensa estar aqui conversando contigo, ter essa troca contigo que foi maravilhosa, realmente fico muito grato. E é isso, um prazer imenso estar podendo compartilhar um pouquinho aí da minha história. Espero vocês lá, pessoal. Eu faço um pouquinho ali de entretenimento ali com um videozinho um pouquinho mais explicativo dos meus processos também, se vocês quiserem aprender um pouquinho mais, beleza? E é isso. Realmente, só então, de última palavra aqui, eu quero dizer que de fato, o Ilustra S.A. mudou minha vida, mudou meus pensamentos, a minha visão de olhar para a ilustração. E eu recomendo para todo mundo mesmo que esteja na dúvida aí, que né, acha que não é isso, cara, dá uma chance, porque isso é extremamente gratificante, tu poder ver o mérito através do teu próprio processo e de individualidade ali. É maravilhoso, tá, pessoal? É nóis. Mais uma vez, brigadão mesmo por tudo. E até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado por ter acompanhado mais esse episódio do podcast Vida de Ilustra. E a gente se vê no próximo. Até mais.